águias, estamos aqui em mais um Águia Cast, o podcast mais águia desse Brasil. Tá? No episódio 4, trouxemos um convidado muito especial. Mas, antes, quero me apresentar, né? Sou o Ivo Ruiz, o cofundador da Consultoria Ruiz. Estou aqui ao lado da Débora, a minha sócia, e a dona também, a que manda em mim. Gente, é muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, tá? Muito obrigada pela presença de todos. Bom, agora vamos apresentar o nosso convidado, né? Primeiro, esse cara é simplesmente o maior TikToker de finanças. Ele tem o maior canal de finanças do TikTok do Brasil, que é o Gabriel Navarro. Olha aqui, ele tem 1,1 milhão de seguidores no TikTok, 304 mil seguidores no Instagram e ainda tem 42 mil inscritos no YouTube. Ele é um fenômeno aqui da internet. Gabriel Navarro, se apresenta aí pra galera. Prazer, obrigado pelo convite, Ruiz. Cara, então, eu sou carioca, né? A gente está nesse lugar maravilhoso. Para quem não está assistindo aqui, não está vendo, a nossa vista aqui está de frente para a praia de Copacabana, num lugar incrível aqui que é a Princesa Isabel. Sou dessa terra aqui, tenho muito orgulho. Sou pai da Maju, casado com a Larissa, bacharel em administração de empresas. E, cara, eu me considero o maior entusiasta do mercado financeiro de todos, porque eu acredito que o mercado financeiro é o único lugar onde você pode se tornar sócio das maiores empresas do mundo, ganhar parte do lucro delas e ainda conseguir ganhar dinheiro com a valorização dessas empresas e ter uma equipe de funcionários, assim, a perder de vistas, trabalhando para te enriquecer. Então, esse é o propósito da Bolsa de Valores. Eu acho que isso é sensacional. No dia que eu tive acesso a essa informação, eu fui totalmente tomado por uma euforia como empreendedor. E eu falei, cara, eu não quero mais abrir um negócio. Eu quero ser sócio dos maiores negócios do Brasil e do mundo. Então, foi esse o meu motivo para começar a estudar sobre finanças. Tive meu primeiro contato na própria faculdade. E dali, cara, foi uma paixão, assim, todos os dias começar a estudar sobre esse assunto. Confesso que eu sempre levei o mercado financeiro de forma geral junto com o empreendedorismo. Então, a minha ótica sempre sobre os meus investimentos vai estar ligada à questão do empreendedorismo. Então, nas minhas mídias sociais, eu sempre prezo por falar sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, mas também tento alfinetar as pessoas que me seguem de querer produzir algo por conta própria. Então, isso é bem legal, isso faz parte do meu propósito e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Cara, sensacional. Estamos muito felizes. Ele já deu uma entrada aqui triunfal aqui. Já falou bonito, falou algo que eu concordo, assina embaixo o que ele falou, muito bacana mesmo. Realmente o mercado de ações, o mercado financeiro é um lugar onde é muito democrático, né? Qualquer pessoa pode ser sócio das maiores empresas do Brasil, investir um pouco dinheiro ali, 10, 15 reais, 50 reais, 100 reais, 200 reais, pouco dinheiro você consegue ser sócio das maiores empresas do Brasil. E falando nisso, né, já entrando nesse assunto, vou falar aqui do nosso patrocinador, o maior escritório de renda variável do Brasil. É simplesmente isso. Pessoal, se você quer aprender a investir, quer começar a investir hoje, você vai ganhar uma assessoria totalmente gratuita. Tá? Eu deixei o link do WhatsApp do nosso assessor, tá? O Otávio. Você vai falar com ele, ele vai te passar todas as orientações para você abrir a sua conta gratuita na XP, tá? E ter a assessoria completa e exclusiva do Otávio aqui no escritório da BRA. Tá? O link está aqui na descrição ou no QR Code passando na tela. Gustavo, agora eu tenho uma pergunta para você. A maioria das pessoas... Hoje eu tô conhecendo muito. Convidado não estuda e erra nome de convidado. É porque todo mundo conhece Navarro, só que eu falo para as pessoas, é até curioso, porque o Navarro principal é o Navarro pai, é o meu pai, então eu não consigo me chamar de Navarro. Em São Paulo todo mundo me chama de Navarro, mas aqui todo mundo chama de Gabriel, entendeu? O que é pior, errar o nome ou errar a quantidade de inscritos? Tá certo. Mas aí tem que ir pro ar. Gente, mas a maioria das pessoas, elas hoje ensinam no YouTube, no Instagram. O que levou você a produzir conteúdo no TikTok? Então, cara, isso é um fato muito engraçado. Eu sempre gosto de contar, porque, na verdade, minha jornada no TikTok começou por causa de uma brincadeira. A gente estava na quarentena, na casa de uma amiga nossa, minha e da minha esposa, e lá é separado em quartos, né? Assim, cada um com a sua varanda. E aí, para quem é mais antigo no TikTok, vai lembrar que tinha uma trend de uma música que era assim: vou pegar minha vizinha, ela é uma gracinha, tá me dando mole há mó tempão. E aí eu filmei ela trabalhando
da varanda. E aí viralizou, cara. Eu tinha 3 mil seguidores no TikTok, até menos, e em 4 dias eu tava com 28 mil. Aí eu falei, cara, bateu 1,2 milhões de visualizações. E foi bem no hype do TikTok, onde o TikTok começou a ser o aplicativo mais baixado. E começou a atrair a atenção das marcas, né? Por causa disso. Que ano de 2020? 2020. E aí eu falei, cara, quero começar a produzir um conteúdo aqui. Como eu gosto muito de implicar com minha esposa, eu comecei a fazer alguns vídeos engraçados de casal. Só que eu falei, cara, não é isso que eu quero. Eu sempre fui um apaixonado sobre empreendedorismo, sobre finanças. Eu falei, cara, eu vou compartilhar aquele assunto que na minha roda de amigos sempre me param para falar, que as pessoas ficam, caraca, eu quero aprender mais, me ensina. Então, eu foquei nisso, deu muito certo. Comecei errando, acertando, até desenvolver um método, até desenvolver um ritmo ali, né, para me tornar um influencer, um criador de conteúdo. Que legal. A galera fala assim que o público do TikTok é muito infantil, né? Muita criançada tem lá e tal. É isso que a galera fala assim, a galera de fora, né? Como que é produzir conteúdo de finanças, que não é um tema assim simples, né? É fácil quando você tá por dentro, mas não é simples assim de explicar em 1 minuto, né? Como que funciona isso? Como que foi isso? Sim, então, esse é um grande desafio, porque a produção de conteúdo rápida, né, o vídeo curto, ele é focado para despertar a atenção e a curiosidade das pessoas. Ele não tem tanto um fim nele mesmo de ensinar uma informação completa, e sim ser uma isca para que a pessoa se interesse, né? Então esse é o meu foco na produção de conteúdo. Quando eu quero fazer um vídeo para ensinar, passar uma mensagem completa para alguém, aí eu tenho que migrar para o YouTube. A questão de ser um aplicativo de dancinha, e que no começo era um aplicativo de efeitos, transições, de músicas, mais focado realmente para o público mais jovem, ali de crianças menores de 18 anos, hoje, desde aquela época de 2020, migrou muito. Tá? Então, assim, hoje eu não tenho nenhuma, eu rolo meu feed e não tem nenhuma publicação de dancinha. É tudo conteúdo, porque o algoritmo já entendeu que eu não quero ver dancinha. E por isso, eles sempre me passam conteúdo que eu quero assistir. Então, assim como o Instagram, se você começar a dar like só em carros, ele vai começar a te mandar só informação de carro. Se você é flamenguista, como é o meu caso, fica assistindo e procurando assistir o resultado dos melhores lances, resultados nessas mídias sociais, eles só vão te mostrar sobre isso, porque eles querem reter a sua audiência lá dentro. E o TikTok faz esse trabalho muito bem. Tanto que ele até passou o Google como ferramenta de busca. Então, quem tem essa imagem ultrapassada sobre o TikTok vai acabar papando mosca e se arrependendo, como foi o caso de quem começou no Instagram no passado e foi criticado também, e que hoje está colhendo os frutos de ter semeado lá atrás, quando era tudo mato, né? Quando ninguém dava valor. É verdade, no começo eu não apostava nada no TikTok, pra ser sincera. Não entrei e hoje eu fico pensando, nossa, se eu tivesse entrado nessa época, né? Agora uma pergunta, você como educador financeiro, mais de 70% da população está endividada. Como que isso pode ser resolvido? Como sair das dívidas? Primeiro, pessoal, o que vocês precisam entender, vocês estão assistindo esse podcast, é o seguinte: o banco, ele não é o seu amiguinho, tá? O gerente do seu banco, ele não está ali para poder te ajudar, ele está ali para bater suas metas e trazer lucro para o banco. Então, quando você pega um dinheiro com o banco, ele está tentando rentabilizar o máximo possível. Tá? Então, quando ele te dá acesso fácil ao crédito, não ache que aquele dinheiro é seu. Aquele dinheiro não é seu. E você vai pagar um custo muito alto por isso. Parte da minha história, tá, que me despertou para querer entender mais sobre finanças, foi realmente uma péssima experiência que eu tive com os meus próprios pais, tá? Eu venho de uma família de classe média alta, mas dos meus 16 anos até 2 anos atrás, a gente vendia o almoço para comprar janta. O que isso significa? A gente pegou muito dinheiro emprestado em banco, em todos os créditos fáceis que todas as instituições oferecem para a gente, quando a gente movimenta um dinheiro maior, quando a gente tem um imposto de renda alto, e meu pai ele não quebrou, mas ele ficou nessa berlinda pegando empréstimo para pagar mais empréstimo, e essa bola de neve tomou todo o nosso patrimônio, desde apartamento no Leblon, desde casa no Leblon, perto ali do Sheraton, apartamento na Barra, tudo foi vendido para poder quitar as dívidas, e não foi quitado todas as dívidas. Então as pessoas falam assim, estou devendo 1.000, 2.000 reais, pô, cara, é um problema sério, mas quem está devendo 50, 100 mil e que tem que também tá nessa bola de neve é péssimo, é uma experiência horrível. E eu passei por isso.
Eu vi o que era o meu pai e minha mãe estarem felizes, né, virem de um tempo de vacas gordas, de tranquilidade, e se transformarem, não conseguirem dormir, não tirar... Meu pai já faz uns 8, 9 anos que ele não tira férias, trabalhando direto, entendeu? Então isso é muito ruim, assim, é uma experiência que eu não desejo para ninguém, e eu sei que o dinheiro ele pode oferecer. Eu gosto de falar que o dinheiro ele tem 3 propósitos, né? O primeiro propósito é trazer segurança, que é você conseguir pagar uma escola para os seus filhos, uma boa escolaridade, morar num lugar seguro, né? Ter uma alimentação saudável, conseguir arcar com os custos de um procedimento médico. O dinheiro promove isso. A segunda serventia do dinheiro é você poder realizar os seus sonhos e os sonhos das pessoas que você ama. Então, se eu quero fazer uma viagem para Disney com a minha filha, eu vou precisar ter dinheiro para isso. É enganação, é mentira você achar que você é livre, sendo que você não pode ter o carro que você deseja para dar o conforto para sua família. Então, há uma prisão ali que você não vê, mas ela existe. Você está aprisionado na sua condição de hoje, e se você não fizer nada daqui para frente, você vai permanecer nesse lugar. Então, você já viu aquele filme do Simpsons? Você lembra quando cai aquela doma de vidro sobre a Springfield e as pessoas não conseguem nem sair nem entrar? É mais ou menos a vida das pessoas. Elas não conseguem fazer o que elas querem. Elas são limitadas, cerceadas de acordo com a condição que ela está hoje. E os investimentos têm essa possibilidade de você realmente romper com essa barreira. E a terceira função do dinheiro é exatamente você conseguir ajudar os outros. Existem vários projetos que eu participo de forma ativa e de forma passiva, ou seja, de forma passiva é fazendo doação de dinheiro, de recursos, e de forma ativa dando dinheiro, recursos, mas também com o meu tempo, né, com minha força física. E você só consegue fazer isso com dinheiro. Então você só consegue movimentar projetos, tanto de ONGs, tanto de frentes religiosas, se você tiver recursos para isso. Você consegue ajudar as outras pessoas se você tiver dinheiro. Então, eu acredito que o dinheiro serve para essas 3 coisas e a gente só vai conseguir startar diversos projetos se tiver esse recurso. Então, eu gosto do dinheiro. Eu não tenho tabu para falar de dinheiro. Eu sei que ele tem o poder de libertar muitas pessoas. E é por isso que eu acredito na produção que eu faço dos conteúdos na internet. Cara, é sensacional. E enquanto você estava falando aí, cheguei até a me arrepiar em alguns momentos, porque já passei também por muitas dificuldades financeiras. E a questão do dinheiro, ela atrapalha muito, né? Tanto que a maioria, boa parte dos casamentos acabam por questões relacionadas ao dinheiro, né? Você até comentou dos seus pais, né? E agora imagine, né? A pessoa que está endividada, está vendendo almoço para comprar a janta, com problema, devendo o mundo, né? Perdendo seus bens, como você citou. Como que ela vai conseguir manter ali a sua saúde em dia, manter a sua família, né? Manter o seu trabalho, os seus negócios, tudo começa a desandar, né? Uma bola de neve. Então, ter uma educação financeira hoje, na minha visão, é essencial. Não tem como você ser uma pessoa muito bem sucedida, não só em dinheiro, não estou falando só de dinheiro, né? Mas na sua vida, né? Ter uma vida bem sucedida, uma família estruturada, você ser feliz, ter amigos, né? Não só ter dinheiro em si, né? É o que o pessoal que é cristão chama de prosperidade, né? Então, para ter essa prosperidade, saber lidar com dinheiro, né? Ter uma educação financeira é muito importante. Por isso eu quero te perguntar aqui quais os maiores erros que o brasileiro comete com o dinheiro. Cara, voltando um pouco para minha resposta anterior, o acesso ao dinheiro, o pior problema realmente é a questão do acesso fácil e o estímulo para você se endividar. A gente tem uma cultura de que a gente pode ficar em dívida, não pagar, que depois caduca e vai desaparecer a dívida. Então, não honrar com seus compromissos, com a sua palavra, com ter um bom nome, esse é um dos maiores erros do brasileiro de forma geral, da nossa cultura, tá? Mas eu gosto de falar que a prosperidade, ela tem alguns inimigos, tá? O primeiro inimigo da prosperidade é a comodidade. É você simplesmente achar que o mundo te deve e que você só vai esperar acontecer um milagre e ganhar na Mega Sena, né? O brasileiro ama uma Mega Sena, porque ele acha que o mundo deve a ele uma recompensa pelo árduo trabalho que ele está tendo de sobreviver. Outro inimigo é a ignorância.
É de você ter preguiça de estudar, de ter conhecimento, de falar assim, cara, eu vou aprender a fazer dinheiro, sabe? Eu não vou aprender a me manter no meu trabalho a todo custo. Eu vou aprender a ganhar dinheiro, seja no meu trabalho, num plano de carreira, onde eu sei onde eu estou e sei onde eu quero chegar. E já deixo um recado para vocês que estão assistindo. Se você está numa empresa em que você não vê perspectivas de ganho, de crescimento, cara, saia dela. Procure um lugar que possa investir em você e que você tenha a condição de viver o seu sonho que você quer no futuro. Não perca o seu tempo, que é o seu bem mais valioso, o seu ativo mais valioso, e desperdice num lugar que não acredita em você, tá? Engraçado que eu até dou uma dica para a galera que me segue, que é o seguinte: se você for pedir demissão numa empresa, não aceite nenhuma contraproposta. Porque se você aceitar uma contraproposta, o que você está fazendo? Você está deixando uma empresa que sabia o seu valor te conquistar por causa de dinheiro. Ela já estava disposta a te dar uma promoção, mas ela nunca chegou para você e falou assim, ó, você está me dando muito valor, agregando meus resultados, eu entendi que você tem um papel importante aqui dentro, toma um aumento. Não, a pessoa não investiu em você, então essa empresa não te merece. Então, gosto muito de falar isso. E, bem, é basicamente isso. Primeiro inimigo é a ignorância, comodismo e a insensatez. A insensatez seria você lidar com o dinheiro de uma forma onde ele te escraviza, ele é o seu senhor, ao invés de seu servo, né? E isso é uma das piores coisas que pode acontecer. Isso faz com que pessoas infelizes ganhem dinheiro e permaneçam infelizes. Até pior, porque o dinheiro afasta pessoas quando você não sabe lidar com ele. Né? Quantas pessoas acabam se tornando famosas rapidamente e acabam ficando mais infelizes, com depressão, sozinhas, acabando até se matando, algo do tipo. A gente vê o caso de alguns influenciadores, por exemplo, que acabam abandonando a carreira porque não aguentam a pressão de ser famoso, de ter dinheiro. Então, saber lidar com o dinheiro é muito importante, entendeu? Teve até o caso recente, né, do Luva de Pedreiro, que ele abandonou a carreira dele e tem diversos fatores, mas eu acho também que um dos motivos foi ele não saber lidar com a fama, tipo, de uma hora para outra, ou com o dinheiro. Acho que tudo junta, sabe? Por falar em dinheiro, a gente tá falando em dinheiro, eu vi um vídeo seu ensinando como sair de uma dívida de um financiamento, veio branco agora, de um financiamento de 30 anos em 3 anos. Para quem não viu esse vídeo, você pode explicar como sair disso? Legal. Então, para simplificar o cálculo, é legal a gente pensar que se você hoje tem um financiamento e você quer cortar pela metade o tempo que você vai pagar aquelas parcelas, é muito fácil. Basta você, por exemplo, a sua parcela hoje é de R$ 1.200, de um empréstimo de, enfim, 120, 150, 200 mil reais. Você pode pegar a primeira parcela, que hoje está em 1.200, e você pode pagar junto com ela a última, que não tem incidência de juros. Então, a última vai ser mais barata, vai ser R$ 500, R$ 400, R$ 300, e você consegue quitar as duas, e aí você encurta um financiamento de 30 anos em 15, de 20 anos em 10. Então, dessa forma, você agiliza e você consegue se livrar daquela dívida. Eu gosto muito de falar para as pessoas que o endividamento de forma saudável, ele é uma ferramenta incrível para o investidor crescer, gerar emprego e expandir a sua capacidade produtiva e ter mais prosperidade. Mas você precisa fazer de forma responsável. Não é vou pegar o empréstimo para ver se eu consigo ganhar dinheiro depois. Fazer um financiamento do carro porque eu vou trabalhar e vou conseguir quitar ele. Isso não é planejamento, isso está fadado ao fracasso. Existe até alguns vídeos de alguns influenciadores circulando na internet, pessoas mais famosas, né, falando, você precisa comprar um carro top, você precisa comprar um carro de 300, 400 mil, porque quando você sentar nele, sua mente vai expandir e você vai começar a ganhar mais dinheiro. Cara, pode funcionar em um caso de 100. Agora, os 99 vão se ferrar. Vão acabar perdendo dinheiro, vão acabar se frustrando e vão abandonar e vão entrar no ciclo vicioso da pobreza, que é você viver naquele lifestyle inflacionário, né? Ou seja, você ganha um pouquinho mais de dinheiro, você sobe seu estilo de vida. Ganha mais dinheiro, sobe o estilo de vida. E aí assim você está sempre no 0 a 0. Quando acontece um imprevisto, perde o emprego, vem uma pandemia, fecha o seu negócio, aí nesse momento você fica a ver navios.
Pior que é verdade. Eu vi um vídeo, na verdade, não sei se é disso que você estava falando, mas eu vi um vídeo uma vez de uma pessoa ensinando como fechar mais contratos, e ela ensinou que quando a pessoa fosse fechar um contrato, tinha que ou comprar um carro melhor, um carro bom, e você ia fechar o contrato. Imagine o tanto de pessoas que ela influenciou também a fazer isso, né? Uhum. Foi basicamente assim a história, né? Mas na profissão dele, até que faz muito sentido, né? Então depende de cada caso, né? Foi o Felipe Tito, Sim, né? sim. Ele falou que ele foi lá, comprou um carro de 500 mil. Quando ele chegou lá, o cachê dele que era 5, o cachê dele que seria 5, o cara olhou pro carro dele e falou, não, conseguiu oferecer 5 mil para esse cara, né? Mas não se encaixa em qualquer realidade, né? Aquilo que você falou lá, né? É um caso em 100 mil, 200 mil, 1 milhão, até mais. Né? O cara que trabalha de administrador, ele chegar com um carro de 500 mil não vai mudar nada para ele. Ele não vai receber mais por isso. Então, realmente é isso, né, Débora? Depende de cada caso. Depende de cada caso. Como a sua avó diz, né? Cada K. Exatamente. As pessoas têm que entender que sim, é uma coisa diferente. A aparência importa. Agora, você sair fazendo coisas que não pode, ou comprando algo só para fechar contrato, achando que você vai fechar, pode ser que feche, mas pode ser que não feche também, né? Sim. E antes da gente fazer a próxima pergunta, né, lembrando vocês do Nord Dividendos, né? Querem investir em empresas de dividendos, empresas boas pagadoras de dividendos, mas não sabe quais comprar, o que eu compro, quando eu vendo, né, precisa vender, né, a ação subiu, mas realmente eu preciso vender, né, quais as melhores e boas pagadoras de dividendos, tá? O Nord Dividendos está de R$ 216 por ano por apenas R$ 10, só encontra aqui no AguiaCast, tá? Dá 83 centavos por mês, tá? O link tá na descrição também, beleza? Navarro, eu quero saber de um negócio aqui que eu achei muito interessante. Uma tal de fábrica de herdeiros. Conta aí esse projeto aí que você começou, eu quero entender como funciona, explica aí pra galera. Cara, eu já tô produzindo conteúdo na internet há uns 2 anos. E nesse meio tempo, eu fui picado pelo mosquitinho do marketing digital. Então, eu acredito que eu dei uns passos na frente do que eu deveria. Por quê? Antes de você querer trazer um mega treinamento para muitas pessoas, você tem que, primeiro, construir a base, né? E o Fábrica de Herdeiros, para você que não conhece Fábrica de Herdeiros, eu vou te explicar agora. O Fábrica de Herdeiros é o maior projeto da minha vida. Eu acredito que esse projeto eu vou levar para sempre. Por quê? Ele surgiu, na verdade, quando eu estava na maternidade junto com a minha filha, que ela nasceu, a minha esposa e minha filha. Quando eu vi ela a primeira vez nos olhos, eu falei assim, cara, hoje eu sou um pai. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma vida que depende 100% de mim. E eu não posso me dar o luxo de errar. Eu tenho que ser tanto a base, a catapulta que vai jogar ela para o chamado dela, tá? Vai dar as condições dela fazer o que ela quer da vida dela. Como a gente falou sobre a serventia do dinheiro, a gente precisa ser essa base e precisa ser a rede de proteção. Caso ela se frustre, caso dê algum problema financeiro, um problema de saúde, eu preciso ser a pessoa sólida. Eu preciso tomar responsabilidade para mim. E nesse momento eu falei, cara, hoje eu tenho as condições de cuidar da minha filha. Mas e as outras pessoas? As pessoas que me acompanham na internet? As pessoas que querem ser pais e não começam porque tem medo de ser um custo financeiro? Eu preciso falar com essas pessoas. Eu preciso ser o exemplo para elas. Então foi nesse momento que surgiu Fábrica de Herdeiros. Quando eu conheci a primeira vez a minha filha, quando eu olhei nos olhos dela e que eu decidi fazer a carteira de investimentos dela, que eu tenho uma carteira que, enfim, que é focada para poder aposentar ela, depois eu posso dar mais detalhes, mas nesse momento eu falei, cara, eu preciso criar um movimento. E esse movimento são de pessoas que vão tomar essa responsabilidade e vão dizer assim, eu vou ser a pessoa mais próspera da minha vida, da minha família, e os meus filhos serão milionários. É essa a visão que eu quero trazer para as pessoas e que isso sim é possível. E esse é o propósito também da carteira da Maju. Para quem não sabe, não acompanha o meu perfil, vocês podem conferir lá no @Navarro, vocês vão ver o nosso post fixado. É uma carteira de investimentos que eu faço aportes quinzenais de R$500 em prol da minha filha, onde esse dinheiro, com uma rentabilidade ali de 12%, 13% ao ano, eu, depois de 17 anos, vou ter um patrimônio ali de mais ou menos 800 mil,
que eu vou deixar para ela, para que ela possa ou viver de renda, ou financiar os estudos dela, ou comprar um apartamento, ou fazer uma viagem, algo que ela deseje com aquele dinheiro. Então, esse é o movimento. É você dar um basta na ignorância, você dar um basta no comodismo, você saber lidar com o seu dinheiro e com o propósito correto. Incrível. Já que você entrou no assunto de filhos, né? Enquanto ela for crescendo, ela vai precisar também entender sobre educação financeira e tudo mais. O que você acha que deveria ser ensinado na escola para as crianças que mudaria tudo? Cara, as crianças precisam entender, na escola, na verdade, de forma geral, que o dinheiro não é um tabu. Todas as pessoas mexem com dinheiro na vida. Mas nem todas mexem com química, com física, com biologia. Que tabu é esse que impede as escolas de ensinarem sobre financiamento, sobre amortização, como eu falei aqui, esse conteúdo que a gente fala aqui nesse podcast, por que ele não é ensinado na base, sabe? Então, eu acredito que esse é um dos maiores males. E a gente vê também tem um conflito de interesses, né? Porque se o povo continua ignorante, ele nunca vai se incomodar com os governantes que estão fazendo burrada, né? Então, eu vejo um problema bem grande nesse sentido. E eu respondi a pergunta? Esqueci. O que você acha que na escola poderia ser ensinado que ajudaria as crianças? Então, primeiro, saber lidar com dinheiro. Segundo, precisa ser ensinado contabilidade básica. DRE, você saber quanto você ganha os seus custos e ver ali um lucro depois dos impostos, saber o que é um EBITDA, isso é essencial, porque qualquer pessoa vai usar. Se você é médico, você vai ter que ter um CNPJ, você vai ter que entender de contabilidade, você vai ter que entender qual são os melhores meios legais ali de você, tributários, de você abrir sua empresa. Qual é a menor alíquota? Se é você abrir seu escritório de advocacia no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, você precisa entender sobre isso. Isso faz parte essencial da vida das pessoas. Nutrição, sabe? Educação física de uma forma mais clara. Não só atividades físicas, como normalmente acontece nas escolas, mas se ensinar sobre musculatura, sobre musculação. São assuntos que não são tratados porque são assuntos travados, né? Não é interessante para o colégio falar sobre esses assuntos, né? E para o governo, de forma geral, educar nessas áreas. É muito mais fácil você gerar pessoas que vão ser assalariadas, dependentes da informação de um tutor, né? Do que você dar independência. E até o Fábrica de Herdeiros vem para essa pegada, porque eu quero fabricar herdeiros. Eu quero que as outras pessoas fabriquem herdeiros. O que significa isso? Pessoas que não vão ser dependentes. Pessoas que vão ter todas as condições de se tornarem pais de herdeiros e perpetuarem esse legado. Então, eu não quero gerar filhos. Eu quero gerar pais. Eu quero gerar pessoas que vão estar aptas para voar. Eu não quero que a Maria Júlia, minha filha, continue na minha casa para sempre. Tem pais que querem. Eu conheço vários pais que querem que os filhos permaneçam para sempre, case, tenha filhos, tudo na mesma casa. Eu não, eu quero que a minha filha faça o que Deus chamou ela para fazer. Se é para ir para outro país, se é para abrir um negócio, se é para viver de ONG, terceiro setor, ela vai fazer o que ela quiser. Mas eu tenho que dar as condições para isso. Mas como você vai saber se a criança, se sua filha, quando ela fizer os 18 anos, ela não vai pegar esse dinheiro aí e torrar tudo de uma hora para outra? Essa foi uma das maiores críticas dos meus vídeos quando eu falo sobre esse assunto. Pessoal, vocês precisam entender que o que vai educar minha filha não é um número na conta corrente, e sim a criação que ela vai ter em mim e minha esposa. A gente vai saber muito bem ensinar o que é o valor do dinheiro. Tá? Esse é um outro erro, que aí eu não acredito que é uma incumbência da escola, mas dos pais. Eu acho muito interessante, por exemplo, outro dia eu estava vendo um vídeo no TikTok de um pai que decidiu pagar tudo para os filhos, já pequenos, tá, pessoal? Com dinheiro vivo. Então, filho, vamos pagar o seu colégio hoje? Vamos. Ele sacava o dinheiro, levava ao vivo o dinheiro na mão e pagava na secretaria. Aí os filhos, caraca, cara, é tudo isso de dinheiro, pai? Aí o filho vai falar, cara, pai, eu vou começar a trabalhar. Show. Aí ele vai começar a ganhar, 2, 3, 10 reais ali, vendendo um brinquedinho. Ele vai falar, caraca, meu pai trabalha pra caraca, porque olha quantas notas ele tem que ter todos os meses para poder pagar o meu colégio. E ele começa a dar mais valor.
Então isso é sensacional. É uma estratégia, uma técnica que eu quero implementar com a minha filha. Ela ainda não entende as coisas, né? Se eu der um dinheiro para ela, ela vai rasgar. Mas quando ela entender, eu vou fazer isso e outras técnicas também. Às vezes as crianças não têm noção. Meu filho às vezes também fala, vem me perguntar, mãe, R$ 1.000 é muito ou R$ 1.000 é pouco? Aí eu falo também, depende de R$ 1.000 pra quê, do um quê. Número, né? Depende muito e a gente tem que conscientizar as crianças mais sobre isso. Mas a gente tá falando sobre filhos, vamos falar de casais também, né? Quais são os 4 comportamentos que você acha que destrói as finanças de um casal? Vamos lá, 4 comportamentos eu não lembro. Não sei se eu vou lembrar de todos. Mas assim, quais são os 4 comportamentos, ou melhor, quais são os comportamentos mais nocivos que destroem as finanças de um casal? Eu gosto de enfatizar muito que é o primeiro e o pior de todos. Na verdade, eu vou deixar o pior de todos para o final. Primeiro, não ter um planejamento de gastos. Sim. Casais que vivem fazendo viagens, vivem deixando para pagar depois, paga no crédito, amanhã a gente se resolve. Esse tipo de casal está fadado ao fracasso. Segundo casal, o casal que não confia um no outro, né? É aquele casal que fala assim, cara, não vou falar quanto eu ganho, porque eu não acredito que se a minha esposa souber o quanto eu ganho, ela vai simplesmente começar a me pedir coisas. Então, o segundo casal, que é o pior comportamento, é aquele que não mostra para o seu cônjuge o quanto ele ganha, tá? Então não há uma confiança. Você não tem uma finança do casal, e sim finanças de 2 indivíduos. Sim. O terceiro, deixa eu tentar lembrar o terceiro, que eu deixei o pior para o final. Não lembro do terceiro. Não, sem problema. Pode pular aí pro pior aí. O pior. O pior comportamento que destrói um casal, e assim, não tem como um casal sobreviver, é quando há o abuso financeiro. Não tem como sobreviver. Assim, abuso financeiro. O abuso financeiro é o seguinte, eu ganho dinheiro mais do que você e por isso você tem que me obedecer. Você não pode ir no salão de cabeleireiro e gastar R$300 porque o dinheiro não é seu, não é você que manda. Sendo que se a esposa está em casa cuidando dos filhos, ou só sendo esposa, não precisa ter filho, a finança não é do rapaz, a finança é do casal. Então esse abuso financeiro, e você que está assistindo, você com certeza conhece 1, 2, 3, 10 casais que vivem essa situação, porque é uma cultura do brasileiro e que acaba passando de geração em geração, que é o ciclo que eu quero romper no Fábrica de Herdeiros. Porque o herdeiro sabe a sua posição de herdeiro. Ele sabe que o dinheiro não é do pai ou da mãe, nem dele, é da família. Então, finanças da família é muito importante e o ciclo de abuso financeiro, se você está vivendo algum abuso financeiro em casa, interrompe agora. Ou, se você é casado, vai buscar uma ajuda num psicólogo, num psiquiatra, junto com o seu casal, com o seu cônjuge, com o seu parceiro. E se você é solteiro, revise se você é para ficar junto com essa pessoa mesmo. Porque, na minha opinião, uma pessoa que tem esse comportamento é uma pessoa muito nociva e é melhor ter longe. Mas, na sua opinião, a finança não é só do casal, é do filho também? Também, os pais têm que ter responsabilidade com a criação dos filhos. Uhum. Eu sempre falo isso para os meus seguidores. Eu falo, pessoal, vocês têm filhos, esquece perfil arrojado. Você tem 40, 50 anos, 2, 3 filhos, conservador moderado. Esquece ações de alto risco, foca naquilo que é conservador. Porque é a sua segurança, é a segurança dos seus filhos. Você tem que ter responsabilidade. Eu, agora que sou pai, nunca vou pegar meu patrimônio todo e abrir uma empresa. Eu não vou fazer isso. Isso é irresponsabilidade, entendeu? É nisso que eu acredito. Adiantando um assunto, né? Eu ia falar isso lá na frente, mas já que você tocou, né? Saiu uma pesquisa e geral começou a compartilhar na internet, né? E a classe média, ela gasta em média, né, R$2 milhões para criar um filho, né? Desde que nasceu até ele se formar, né? R$2 milhões. Você acha que a decisão de ter um filho, ela deve ser pautada financeiramente? Exemplo, vou esperar ter ali os 2 milhões ou ter um grande patrimônio para aí sim eu ter um filho ou não? Se eu acho que a escolha de ter um filho ou não seria mais indicado de acordo com as finanças do casal, eu acho que a resposta é não. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, eu falo isso que é engraçado, que as pessoas não levam a sério, mas eu levo muito a sério.
Para mim, os filhos são os melhores investimentos que você pode fazer na vida. Por quê? Eu quero ter 5. Pensa comigo. Quando eu tiver aposentado, 65, 70 anos, eu vou ter 5 filhos para me visitar. Quer 5 filhos? Eu vou ter 5. Vou ter um para segunda. Não me Lembra? Eu vou ter um para segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você quer plano de aposentadoria melhor do que esse? Falei E ainda- pra ela, 5 filhos. E você ainda tem a diversificação. Porque se um filho se corromper e se distanciar, você ainda tem a segurança dos outros te dando apoio emocional, apoio financeiro. Então, para mim, filhos é o melhor investimento que você pode fazer. Você vai semear no começo, não vai ter tanto retorno, vai ser só gastos ali, mas no futuro você vai ter alguém para cuidar de você. E fora também que, cara, sem brincadeira, gente, eu sou pai, minha filha vai fazer agora 1 ano, sem brincadeira. No começo é difícil, mas eu confesso para vocês que hoje, eu e minha esposa, ontem, a gente estava vendo o final da série Brooklyn Nine-Nine, não sei se vocês assistem, mas se não assiste, comece a assistir, porque é a melhor série que existe. E no final, não vou dar spoilers aqui, mas é um final, já ia contar o final. Não tem spoilers. Ele morre. Eu e minha esposa, a gente ficou super emocionado, cara. A gente começou a chorar sozinho, assim, na cozinha, porque a gente começou a refletir o quanto nossa filha é especial, como a gente é amado, e você só consegue identificar esse sentimento quando você é pai. Então, se você não é pai, cara, saiba que seus filhos são as pessoas mais incríveis que você vai conhecer na sua vida. Então, tenha pressa de conhecê-los. Não deixe para quando você for mais velho ou com uma situação financeira melhor. Não faça isso, tá? Esse é o meu conselho, e foi o conselho que a primeira vez que eu ouvi essa mensagem, eu falei, cara, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou ter uma filha. Um filho e uma filha. E foi o que eu fiz. Verdade. Nossa, a gente passou alguns anos esperando também uma oportunidade perfeita, entre aspas, né? Pra ter outra filha. A gente tem um menino e estava querendo ter outro. Nosso filho já tem 7 anos. Daí não tem um momento perfeito, não tem um momento ideal, sabe? A gente conseguiu mudar de casa, esperou ter um pouquinho mais de estabilidade financeira. Só que se eu fosse esperar o momento perfeito por mim, eu nem teria minha filha de 8 meses, que tem 8 meses atualmente. Então, não tem um momento perfeito, não tem um momento ideal. E filho é tranquilo, eu só precisei gastar 1 quilo de base no meu rosto pra estar aqui, mas tranquilo. Tranquilo. Brincadeira. Sem trabalho nenhum. Mas, assim, eu até fiz um post no meu Instagram, que foi muito polêmico, né? Eu fiz no Dia dos Pais, né? Onde eu falei, assim, que filhos enriquecem. Ter filhos vai te enriquecer. E por que eu disse? Porque foi o que aconteceu comigo. Assim que eu tive o meu filho, que ele nasceu ali, né, que eu vi ele ali, eu falei, é real, entendeu? Como você falou, sou pai aqui. Né? Naquele momento, a responsabilidade que cresceu para cima de mim, né, foi gigantesca. Eu falei, eu não posso dar errado, entendeu? Eu tenho que dar certo, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que enriquecer para trazer segurança para minha família, estabilidade, para que eles não passem por situações que a gente passou no passado, dificuldades financeiras. Então, ter um filho me enriqueceu, né? Tive um filho com 19 anos, né? Então pagava aluguel, ganhava acho que 1.300 na época por mês, e aquilo ali me motivou bastante a estudar, a ir atrás e conquistar os meus objetivos, né? Então, filhos enriquecem. Sim, eu gosto de falar que existem coisas na sua vida que só vão ser liberadas de acordo com as necessidades que vão surgir. Então, não quero casar com tal pessoa ainda, eu amo ela, mas porque eu não tenho recursos para fazer um casamento. Os recursos só virão quando você decidir casar. Você não quer ter filhos porque você acredita que não tem condição financeira para isso. Saiba que a condição financeira só vai vir quando você tomar a atitude de ter filhos. Então, o mundo ele é movido dessa forma, tanto para te desejar o interesse, a força para você correr atrás, tanto para poder desbloquear isso na sua mente. Entendeu? R$1 milhão é pouco dinheiro ou muito dinheiro? Depende. Então, ter filhos é caro? Depende. Depende da sua mentalidade, da forma que você enxerga, do quanto você está disposto a correr para os seus objetivos. Então, não é papo de coaching, mas é real. É verdade. Você falando, eu lembro como no começo parecia tão difícil explicar sobre finanças pro meu filho. Parecia que eu tava falando uma coisa, tava entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. Eu falava, não gasta tudo assim enquanto você ganha. E no outro dia, mãe, posso gastar? Posso comprar?
por exemplo, dou R$1 pra ele hoje, posso comprar tudo em bala? Hoje não, hoje ele chega pra gente, pergunta, mãe, tem alguma coisa que eu possa ajudar no seu trabalho pra me ganhar dinheiro pra comprar? Ele gosta de comprar cards, atualmente ele fala, mãe, se eu lavar a louça, você me dá dinheiro pra me comprar cards? Às vezes eu vou dar o cards, mas ele fala, mãe, mas eu quero trabalhar pra ganhar, sabe? Então eu acho muito legal essa iniciativa da parte dele. Sim. E agora vamos falar aqui de investimento, diretamente investimento. Eu quero saber, Ana Bárbara, como que eu ganho dinheiro todo mês sem fazer nada da Globo, da Netflix, da Amazon? Como funciona isso? Então, isso é um fato muito curioso. Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos porque desperta o interesse das pessoas e as pessoas entendem que investimentos não é um número que aparece na tela e que uma hora você está ganhando, outra hora você está perdendo. Por detrás desses investimentos, que a gente chama de papel, muitas vezes, existem pessoas, existem estruturas, existem muito dinheiro, tá? Existem ativos imobilizados, ativos intangíveis, ativos ali líquidos, caixa, estoque. Então, quando a gente fala de investimentos, a gente tem que entender que não é algo virtual. A gente vê num ambiente virtual, mas são coisas físicas, tá? Então, os fundos imobiliários são os melhores mecanismos de geração de renda, né? Eles distribuem ali 95% do que ganham em forma de dividendos, a grande maioria deles, e você tem a possibilidade de receber dinheiro de inquilinos, tá? E dos mais variados possíveis. Por exemplo, o XPPR11, que é o Nubank, o Netflix, tem a LZR11, que é a Globo, que é inquilina, se eu não me engano, é um prédio aqui no Jardim Botânico, que eles alugam, e pagam dinheiro para esse fundo. Então, assim, qual é a segurança que você tem em investir em um desses fundos imobiliários? Primeiro, o espaço, né, o físico, logístico, que você tem ali de investir no fundo, ou de recebíveis, enfim. Você tem ali o ativo e você também tem os inquilinos te dando dinheiro. E aí você consegue fazer a sua análise. Está numa região atraente, tá? Por exemplo, se esse prédio aqui fosse um fundo imobiliário, não sei se bobear pode até ser. Se eu não me engano, até eu acho que se bobear porque eu estava fazendo, enfim. Você sabe que você é dono de uma pequena cota desse prédio inteiro. Cara, um prédio em frente da praia de Copacabana. Me fala quando um prédio de frente para a praia de Copacabana vai desvalorizar. Agora, você me pergunta, pô, Gabriel, eu compro um apartamento de frente para a praia de Copacabana ou fundo imobiliário de prédios ou de um prédio em frente à praia de Copacabana? O que é melhor financeiramente? Os dois vão se valorizar. Só que o fundo imobiliário eu posso comprar R$1.000, R$100, R$200, e um apartamento eu tenho que pagar R$1 milhão, tenho que pagar imposto, ITBI, tenho que pagar cartório, corretor, um monte de custos. Então, hoje eu vejo os fundos imobiliários como a melhor maneira de você receber aluguéis mensais e muito melhor do que você viver de comprar um imóvel. Agora, sempre quando a gente fala sobre esse assunto, a gente entra numa polêmica, né? Que é as pessoas falam assim, comprar imóvel é muito melhor que você ganhe mais dinheiro na venda. Você só ganha dinheiro na venda de imóveis se você souber o que você está fazendo. Então, isso é parte de uma profissão. As pessoas, de forma geral, no senso comum, na verdade, são muito mais enganadas e pagam mais caro do que na verdade, vale aquele imóvel, do que o contrário. Os fundos imobiliários, não. Você consegue fazer uma análise ali e pagar mais barato, com desconto no valor patrimonial daquele fundo. Então, não tem erro. Você vai pagar o desconto que está ali em tela. E de imóveis muito melhor do que o imóvel que você ia comprar. Um fundo imobiliário de shopping XPML11 são os melhores shoppings do Brasil. Pô, Boa Vista em Salvador, aqui no Rio de Janeiro tem Downtown, Cidade Jardim, é só shopping de alto padrão, nas melhores regiões e localidades do estado. Então você está investindo em coisas boas, tá? E com R$110. E na verdade, essa era exatamente a próxima pergunta que eu ia fazer para você. Quais são os melhores fundos imobiliários, na sua opinião, e por quê? Você falou alguns, mas se você quiser repetir e citar mais alguns... Quais são os melhores fundos imobiliários que você deve investir? Na minha opinião, um investimento, nem sempre ele pode ser bom, tá? Um bom investimento, às vezes, pode ser um mau negócio. Por quê? Você pode simplesmente pegar, por exemplo, o XP11 que eu acabei de dizer. Ele pode estar caro. Se você comprar ele caro, tem muito mais probabilidade dele se desvalorizar e chegar num preço mais condizente do valor de mercado dele do que ele continuar subindo. Então, todo bom investimento que eu faço, ele é pautado no valor. Então, eu identifico preço e valor, tá? Então, eu sempre pago um bom valor. Os fundos imobiliários que eu seleciono para minha carteira, eu vejo o dividend yield, que é
o quanto eles pagam de aluguel de forma prática ali, na ponta do lápis, quanto que eles estão dando todos os meses, ou uma média ali ponderada, e eu vejo também a questão do valor de mercado deles, se eles estão descontados ou não, porque eu ganho tanto no crescimento, né, porque fundos que estão mais baratos tendem a pagar um pouco mais, ou se diminuir a vacância, conseguir pagar um pouco mais, do que pagar preço caro em fundos mais caros. Então, por exemplo, a gente tem XPML 11, a gente tem VISC 11, são alguns fundos que estão abaixo do seu valor patrimonial e que são fundos de ótima gestão e de bons ativos. Então, na minha opinião, esses são os melhores negócios. Existem outros fundos que, na minha opinião, são melhores? Existem. Gosto muito do HGLG, que eu até invisto, mas assim, eu não vou pesado, porque são fundos que estão negociando acima do seu valor patrimonial. Por que esses são caros? Porque são bons. Mas, num tempo de crise, tende a reprecificar para baixo. E um fundo que já está muito barato tem uma margem de segurança. Essa margem de segurança me permite saber que eu vou pagar, quando vier uma crise, que sempre acontece, eu vou perder menos dinheiro do que comprando uma coisa cara. Quando você... Teve até o Vicente Guimarães, né, que veio aqui e falou justamente isso, né? Quando você compra barato, você já evita 50% do problema. Porque quando você compra algo barato, tem a margem de segurança ali. Né? Você comprou já abaixo do que vale aquele fundo ali, né? Segundo o valuation dele. Então, tem uma margem de segurança maior. Agora, quando você já compra caro, o risco aumenta e muito, né? Porque qualquer coisa que acontecer ou com aquele fundo imobiliário específico, ou com o setor daquele fundo imobiliário, como aconteceu com o setor de shoppings, né, na pandemia, qualquer coisa que acontecer pode depreciar e muito a cota daquele fundo imobiliário. Né? Um exemplo, não de fundo imobiliário, mas de ação, é a Magazine Luiza. Estava muito cara, multiplicava 400 vezes o PL, né, o preço sobre lucro. Então, quando veio o problema no setor do varejo, aumentou juros, né? Inflação, isso prejudica muito o varejo, e os concorrentes também, o mercado bateu muito na Magazine Luiza, né? Justamente por isso, porque quem comprou já caro acaba pagando uma conta bem mais cara, literalmente, no final. Agora, é a minha vez de perguntar? Sim. Navarro, agora eu quero saber a diferença da mentalidade pobre, né, e a mentalidade rica quando se ganha dinheiro. Né? Porque cada um age de uma maneira, né? Quais as diferenças? Cara, uma pessoa com uma mentalidade rica, ela vai pegar o dinheiro para produzir mais dinheiro. Ela não vai pegar esse dinheiro para poder imediatamente suprir uma carência, uma coisa que ela deseja ali no curto prazo. Por exemplo, ganhei dinheiro, vou fazer uma viagem. Ganhei dinheiro, vou trocar de carro. Não, essa pessoa sabe ganhar dinheiro e manter o seu lifestyle adequado aos seus objetivos. Ela tem um prazo. Eu gosto muito de falar que uma meta, na verdade, ela só é uma meta quando você tem um prazo para realizar. E você sabe como você vai chegar até lá. Sabe? Então, se você não sabe para onde você quer ir, como você vai fazer para ir e em que tempo você vai chegar, cara, sinto muito, você não vai conseguir realizar nada na sua vida. A diferença, né, da pessoa que tem a mentalidade de pobre, que pega o dinheiro, assim, ela ganhou ali 30 mil, 50 mil na mão dela. Uma herança, loteria, qualquer coisa. Veio 50 mil dela. 50 mil reais na mão dela. Né? E qual a diferença da pessoa que tem a mentalidade rica recebendo esse mesmo dinheiro? Sim. Então, a mentalidade pobre é exatamente essa. A pessoa vai simplesmente pegar o dinheiro e gastar para as suas necessidades ali de curto prazo. E normalmente ela faz maus negócios. Vai torrar o dinheiro. Já uma pessoa com mentalidade rica, ela vai saber adequar a sua realidade, continuar naquele estilo de vida sem inflacionar ele, e vai poder usar esse recurso para poder gerar mais recursos, seja investindo, seja empreendendo. Então essa é a grande diferença entre uma mentalidade pobre e uma mentalidade rica. Essa é a principal, na minha opinião, que faz total diferença. R$1 milhão na conta hoje ou 10 mil reais todos os meses? Nossa, todo mundo pergunta isso, cara. Meu Deus. Inclusive, um abração aí pro Silvino aí, grande amigo nosso, que a gente começou junto, né? E lá em 2019, ele começou antes de mim até a falar de investimento, né? Então, desde o início aí com a gente aí, nessa amizade. Certo. A gente falou sobre filhos, sobre casamento, mas vamos falar um pouquinho sobre aposentadoria agora. O INSS, você acha que dá para confiar nele?
Cara, o INSS é o pior vilão da aposentadoria dos brasileiros. Por quê? Por que eu falo que ele é o pior vilão? Porque ele ilude o brasileiro. O brasileiro passa a vida toda acreditando que vai receber uma segurança no futuro, sendo que quando chegar essa data, nós que somos jovens, quantos anos vocês têm? Tenho 27. E eu 24. Então, eu tenho 27 também. Então, quando a gente chegar a nossos 65, essa pirâmide pode colapsar. Por quê? Nós temos uma base cada vez maior de pessoas mais velhas que necessitam desse auxílio, uma base menor de pessoas jovens que estão trabalhando, que contribuem cada vez menos, tá? Nós temos os pais cada vez querendo ter menos filhos, então cada vez a gente vai ter um envelhecimento maior da nossa população, pessoas estão vivendo mais tempo, e aí vem o segundo vilão do INSS, que é para poder fadar a desgraça esse plano aí de aposentadoria pública, que é os privilégios. São os privilégios. A gente paga na contribuição do INSS, a grande parte do volume financeiro vai para pagar a aposentadoria de uma pequena classe de privilegiados, do setor público, de pessoas que simplesmente têm esses direitos e ninguém consegue mexer. Então, se você hoje está simplesmente dependendo do seu INSS, saiba que você, infelizmente, eu sinto te dizer, pode ser que você chegue na sua época de receber esse auxílio e você não receba. Ou que se postergue, ou que aumente a data ali, o prazo da idade para você receber esse dinheiro. Então, a maior atitude arriscada que você pode tomar hoje é depender do seu futuro, entregar ele na mão de terceiros, seja o governo, seja o seu chefe, seja o seu cônjuge. Você tem que ser o dono e o responsável pela sua situação financeira daqui para frente. E você tem que semear hoje, te dar um presente, mesmo que sejam seus investimentos, para um prol no seu futuro. Inclusive, né, complementando o que o Navarro falou, 99% dos aposentados hoje não têm independência financeira. Eles dependem ou de ter de continuar trabalhando, né? Dependem de parentes, de esmola, de outras pessoas. 99%. Hoje. Agora imagine isso lá na frente, quando essa bola de neve começar a piorar, né? Então, quer começar a investir? Comece hoje, para que no seu futuro você não venha se arrepender. Inclusive, se você quiser uma assessoria gratuita, tá, da BRA, clica aqui no link da descrição, vai cair no WhatsApp do nosso assessor Otávio, aí ele vai te dar o link aí para você abrir a conta gratuita na corretora XP e ganhar assessoria gratuita também. E assim que você investir 5, 10 reais, qualquer valor, você ganha também 3 cursos grátis para te ajudar aí nesse início. Agora, para finalizar, eu tenho uma pergunta. Qual foi o maior erro que você já cometeu na sua vida? Na minha vida ou na minha vida como investidor? Na sua vida. Na minha vida. Ou de investimento, fica à vontade aí. Então, na minha vida em particular, foi, cara, ficar 2 anos sem falar com a minha mãe. Eu passei por um momento muito delicado, onde foi o vislumbre da adolescência, né? Onde você fica rebelde, onde você quer ganhar o mundo, fica rebelde sem calças, né? Você simplesmente quer fazer tudo, mas ao mesmo tempo você não tem a base para nada, né? E você acaba tomando decisões equivocadas. E naquela época eu não sabia muito lidar com as reações da minha mãe, decidi ir morar com meu pai e rompi minha ligação com ela. E isso foi muito ruim, porque primeiro eu gerei um trauma ali, né, uma ferida na minha mãe, e hoje eu me arrependo muito disso, porque eu falei, cara, eu perdi um tempo à toa de ter feito isso, sabe? Só porque eu queria ir pra vida, andar de moto, festa. E eu falei, cara, troquei o que era eterno pro que é um passageiro, sabe? Minha mãe eu vou levar pra vida inteira. E as festas, cara, nenhum dos amigos que saía comigo naquela época tá até hoje comigo. Então, esse foi o maior erro como pessoa. Agora, 2, né? Eu acho que foi o primeiro que veio à minha mente. Como investidor, foi ouvir a opinião dos outros e investir de acordo com a opinião dos outros, sem eu mesmo desenvolver o meu próprio senso crítico, tá? Você terceirizar a responsabilidade de investir o seu dinheiro é um perigo. Você pode ganhar dinheiro e perder. Você contar com a sorte para ganhar dinheiro, eu sinto te dizer que quando vier o azar você vai perder, tá? Quem ganha dinheiro no cassino, devolve todo para o cassino. E é assim que funciona a vida. Então você precisa saber, você precisa estar coerente e sabendo o que você vai fazer. Então esse foi o maior erro. Já tive prejuízos de 100% algumas vezes porque eu
simplesmente acompanhei uma recomendação sem mesmo confiar ou acreditar naquilo que a pessoa estava dizendo só porque eu achava a pessoa inteligente e racional, ponderando os racionais, enfim. Então, esse foi um erro que eu cometi e eu nunca mais repeti porque eu perdi dinheiro. Então, eu gosto de falar que isso é até um custo de aprendizado, né? É como se você tivesse a faculdade da vida, porque você tem que pagar a mensalidade ali. Navarro, a gente tem um quadro aqui, que é o Águia ou Pombo. É como se fosse aquele quadro lá para quem você tira o chapéu. Vou falar algumas situações aqui, ou algumas coisas que acontecem nesse nosso Brasilzão, né? Ou coisas que geralmente só acontecem aqui, né? E aí você vai falar se a atitude foi águia ou a atitude de pombo, ou se aquilo é águia ou é pombo, né? Jogo do aviãozinho. Pô, isso daí não é nem pombo, isso é o esterco do pombo. Pô, pelo amor de Deus. Famosos que divulgam casas de apostas. Cara, famosos que divulgam casas de apostas. Aí é um desserviço para o Brasil, porque isso é um trabalho que desfaz tudo que nós, como educadores, estamos tentando fazer e estabelecer aqui nas redes sociais. Então, essa galera que tem uma audiência muito maior do que a nossa, simplesmente faz um desserviço, enfim, eles, sem responsabilidade nenhuma, divulgando empresas que são criminosas e que estão, os seus donos, os seus CEOs estão sendo presos e sem ter responsabilidade nenhuma. Vários seguidores falam comigo todos os dias, dizendo que acreditaram numa aposta foi divulgado de um influenciador. Então, essas pessoas estão, de forma criminosa, divulgando um esquema, deviam ser participantes também. Então, é pombo total. Comprar casa própria. Cara, comprar casa própria, se você tem recursos, tá? Por exemplo, eu tenho 2 milhões na conta. Tá? Eu quero comprar um apartamento de 500 mil. Faz sentido. Mas como um negócio, não tenho nada na conta, só que eu consigo pagar uma parcela de R$1.000, R$2.000 por mês e por isso eu vou pegar um financiamento de 2.000 e vou pagar junto com a minha esposa. Cara, eu acho isso uma burrada, porque existem formas mais lucrativas de você colocar o seu dinheiro para trabalhar por você e você morar onde você quiser. E, por exemplo, se a sua família crescer, você não vai estar engessado num lugar. Você vai poder simplesmente migrar para um apartamento maior, uma casa maior. Se você tiver que mudar por causa do seu trabalho, de estado, de região, ou se você quiser morar fora, por exemplo, o seu dinheiro vai estar líquido na sua conta. Então, esse é um benefício que só os investimentos podem te fornecer e é por isso que comprar casa própria, na maioria das vezes, não é um bom negócio. A não ser que você tenha certeza que você quer ficar lá por um bom tempo. Comprar carro financiado. Águia ou pombo? Cara, é uma boa forma de você ter um financiamento de forma saudável, você ter um carro que você precisa, que é um bem que você utiliza para o seu trabalho, tá? E você consegue otimizar tempo, dinheiro também, se você gasta muito com transporte público, com Uber, você pode otimizar tendo um carro, uma moto financiada. Eu acho que faz sentido sim. E este foi mais um AguiaCast com o maior canal de finanças do TikTok. Gabriel Navarro, muito obrigado por estar aqui com a gente, disponibilizar o seu tempo e dá o seu recado final aí para a galera e fala das suas mídias sociais, fala do seu merchan aí. Pessoal, muito obrigado primeiro pelo convite, Ruiz. Foi muito legal estar aqui, conhecer vocês agora presencialmente, porque todo mundo fica em São Paulo. Cara, primeiro eu queria deixar um recado para quem está assistindo essa live. Pessoal, vocês precisam não só assistir conhecimento aqui na internet, vocês precisam startar algo, vocês precisam sair da sua zona de conforto, vocês precisam acreditar em vocês mesmos, tá? E para isso, vocês precisam estar balizados do conhecimento, vocês precisam ter ali a sua ação e você precisa ter um propósito. E aí são esses 3 pilares que eu ensino no meu perfil, no Fábrica de Herdeiros. Então eu queria que vocês me seguissem com @Navarro e também dessem uma olhadinha no Fábrica de Herdeiros, @Fábrica de Herdeiros, que eu tenho certeza que você que quer começar a investir vai gostar muito desse projeto e eu vou te ensinar, te pegando na mão, todos os passos que você precisa saber para desenvolver fontes de renda, 6 fontes de renda diferentes, começar a investir e ter um propósito que vai te guiar, independente do dinheiro que você tenha na conta hoje. É isso aí, muito obrigada por ter aceitado o convite, pela presença e obrigado também a todos que acompanhou o nosso episódio de hoje, tá? E não esqueça de deixar o seu like. E se inscrever no canal. E vamos voar!